meu Deus do céu, Izzy, como você tem sorte de morar no Canadá, você não tem ideia do que esses políticos filhos de putas estão fazendo para foder conosco mais uma vez. Izzy, por favor, assine aqui essa petição, nos ajude a impedir que eles nos fodam no cu novamente. Cara, calma, que não é bem assim não. E aí, pessoal, beleza? Chegou ao meu conhecimento uma petição que tá rolando agora na internet, que eu fui dar uma lida e eu fiquei coçando aqui a minha barba, que uma das vantagens de você ter barba no queixo é porque você fica coçando assim quando você tá pensativo. Eu fiquei coçando, por que exatamente estão interpretando essa parada da forma mais alarmista e absurda possível? Eu não consigo, até agora eu não consigo entender exatamente por que estão interpretando assim. E eu vou te explicar do que eu tô falando aqui. Existe um projeto de lei de número 215 de 2014, ano passado, do senhor Hildo Rocha, que é um deputado do PMDB pelo estado do Maranhão. Neste projeto de lei, ele intenciona adicionar um inciso no artigo 141 do Código Penal Brasileiro. Eu não sou advogado, você provavelmente também não é, então eu vou simplificar aqui a lei da forma que seja, assim, dá pra entender ainda, mas a gente não tá simplificando tanto assim pra que perca a substância da parada. Existe no Código Penal Brasileiro leis que impedem uma pessoa de ofender, de ferir a honra de outra. Existem 3 instâncias no nosso Código Penal que lidam com crimes contra a honra: o artigo 138, o artigo 139 e o artigo 140, respectivamente, calúnia, difamação e injúria. Calúnia, você deve saber o que é. É imputar a alguém algo que seria crime, mas a pessoa não cometeu esse crime. Se eu falasse, o fulano roubou um banco e o fulano não roubou esse banco, isso é calunioso. Difamatório, quando você fala algo que pode ferir a reputação daquela pessoa. Eu vi o fulano saindo de uma casa de meretrício, acho que assim que pronuncia, e o fulano é casado. Isso vai ferir a reputação da pessoa. Isso é difamação. E existe a injúria, que é basicamente você falar, aquele cara lá é um filho da puta. Isso é basicamente injúria. Essas leis já existem no nosso país. E no artigo 141, que vem logo depois desse, existem incisos, 4 incisos para ser exato, que definem o que tornaria esses crimes de calúnia, difamação e injúria mais graves. Lembre-se disso, é uma lei que já existe, que já está em vigor há décadas, e 4 incisos, 4 circunstâncias que tornariam aquele crime pior, acarretariam numa pena maior, uma pena de 1/3 maior. Lembre-se disso aí, que vai ser importante daqui a pouco. Passou pelo meu Twitter, bati na luz aqui, passou pelo meu Twitter o link dessa petição no Avaz, que pelo que eu vi, não conhecia esse site ainda, mas é um site de petições na internet. E eu fui ler essa petição, porque eu achei, porra, eu me interesso, eu moro aqui fora há muito tempo, vocês sabem, eu moro aqui no Canadá há 12 anos, mas eu ainda falo a língua portuguesa, eu ainda tenho muitos amigos e família no Brasil, eu ainda me interesso em saber o que está acontecendo no Brasil, eu me interesso em saber, em ler as notícias, em acompanhar tudo que tá rolando. Eu posso morar fora, mas eu sou brasileiro ainda, porra. Essa é a terra onde eu nasci, a minha pátria. A bandeira aqui, ó. Você não tem uma bandeira do Brasil na sua casa depois da Copa do Mundo, eu aposto. Mas então, não é porque eu moro aqui fora há tanto tempo que eu simplesmente cago pro Brasil. Eu me interesso em saber o que tá rolando. Então, quando eu vi essa petição, que foi descrita pela pessoa que deu um RT lá, como uma petição, uma lei espiã, que vai basicamente cercar os nossos direitos de liberdade de expressão, eu, como um cara que escreve pra internet, eu faço vídeos, eu faço piadas, às vezes eu falo alguma coisa ofensiva. Essa questão de liberdade de expressão no Brasil é algo que muito me interessa. Eu sou, vocês devem saber, muito contra esse movimento super politicamente correto de impedir uma piadinha ou de censurar o cara que falou aquilo e outro e tal. Eu acho que isso deu pra perceber da minha personalidade. Eu sou, assim, eu sigo o pensamento, a ideologia, digamos assim, mais libertária, de deixa o governo lá fazendo o pouco que ele sabe fazer bem, que é bem pouco, e deixa a gente quieto aqui. Quanto mais liberdade nós tivermos, de forma geral, é melhor. Eu não quero o governo se metendo muito nas nossas paradas. Esse que é o negócio. Então, pra que você já entenda, eu não sou um cara a favor de governo ficar passando canetada e proibir que se fale isso ou que se fale aquilo. Vamos ler a tal petição. Ela diz que foi assinada, diga-se de passagem, por mais de 100 mil pessoas. Ela diz: sabe aquele post que você escreveu criticando determinado político por sua inoperância no governo? Cuidado! Se o projeto de lei que está em andamento na Câmara for aprovado, você poderá pegar até 6 anos de cadeia por causa disso. Jura? Juro. Com a atenção voltada para a crise política e econômica, alguns parlamentares estão se aproveitando do momento e tentando aprovar por baixo dos panos um projeto que ameaça nossa liberdade na internet. A primeira votação iria acontecer no dia 22 de setembro, mas foi adiada por causa da pressão dos movimentos dos direitos digitais. Agora temos 24 horas para vencer. Vamos barrar essa lei horrorosa de uma vez por todas.
Assine a petição e em seguida faça uma ligação para os deputados envolvidos no projeto da lei espião. Se eles achavam que poderiam aprovar esse projeto na surdina, nós vamos provar que eles estavam errados, fazendo seus telefones tocar sem parar. Esse é o texto redigido na descrição da petição lá do Avaaz, né? Fico pensando, porra, estão fazendo uma lei, um projeto de lei que vai cercar a nossa liberdade? Mas como exatamente? Porque a pessoa que escreveu essa petição não explicou exatamente. Ela mostrou um exemplo de como a lei poderia ser aplicada, mas ela não falou do que se trata de fato a lei. E foi o único exemplo que ela usou. E eu achei que algum detalhe está faltando. A mensagem era muito alarmista, mas não me deu um motivo para estar ainda com alarme. Ela falou, ó, vai dar merda, mas ela não explicou os mecanismos pelo qual a merda daria. E aí eu resolvi ler o tal projeto de lei 215. E eu fiquei mais curioso ainda, eu fiquei mais confuso, cocei a barba mais uma vez, a pele aqui já tava ficando irritada já. Porque eu não entendi de onde tirou-se a interpretação de que esse projeto de lei vai punir alguém que critique um político. O que rola é que pessoas mal informadas estão repassando mais desinformação e colocando medo nas pessoas à toa. Eu li a parada e eu fiquei pensando, por que eu pareço ser o único que leu essa merda? Tá todo mundo alarmado, tô vendo essa merda agora no Facebook também, tô vendo no Twitter, o pessoal tá reclamando, tá, não sei o quê. Eu tô com o projeto de lei aqui, eu imprimi porque eu quero provar um ponto. Essa porra é uma página aqui, tem aqui a capa, né, a introdução, não sei como chama o termo legal pra essa merda. Aí tem a segunda página, que é o corpo, né, da lei aqui. E aí a terceira página é tipo uma linha e uma assinatura e uma data. São 3 folhas, brother! 3 folhas! 3 folhas! Se você formatar isso aqui no Word, não dá nenhuma página. Por que não leram essa bosta? Você sabe o que o projeto de lei realmente fala? Vou pegar o papel de volta aqui, peraí. Eu vou ler aqui pra você. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei objetiva punir com maior rigor os crimes contra a honra praticados nas redes sociais. O artigo 141 do Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5, ou inciso 5º, não sei como se fala. Artigo 141, como eu falei lá atrás, 4 incisos que tornam um crime contra a honra mais graves. Até hoje, esse artigo 141 que a lei pretende adicionar mais um inciso, era a seguinte, artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Terceiro. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação e da injúria. 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria, blá blá. Enfim. 4 incisos que tornam um crime contra a honra mais graves. Tudo que o projeto de lei está sugerindo é que se adicione um 5º inciso que defina melhor redes sociais. Basicamente, o crime contra a honra que já existe, já é previsto pelas nossas leis, adicione também redes sociais. Tem a justificação aqui, como eu falei, que é a parte mais longa, né, da PL, que fala que basicamente na época que a lei foi escrita, em 1940, não existia computadores, não existia internet, não existia redes sociais. Então a definição do inciso 3º, que era... Deixa eu ler aqui de novo. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação e da injúria. Aparentemente, os nossos políticos acharam que essa definição, embora você possa ver aí uma interpretação de rede social, né, cabe aí, não estava claro bastante e eles acharam melhor abrir uma jurisprudência, acho que esse é o termo, que englobe melhor, que inclua melhor as redes sociais para melhor refletir as realidades que vivemos hoje. Trocando em miúdos, já era crime, por exemplo, você soltar o pornô de vingança de alguém. Só que como isso não é específico bastante, a batalha legal para punir alguém que faça isso é um pouco mais complicado. Se define mais especificamente, se fica mais tipificado o crime que a pessoa cometeu, fica mais fácil de punir quem faz isso e de impedir que outras pessoas façam no futuro. E é basicamente isso que o projeto de lei tem como objetivo: desencorajar pessoas que tem a intenção de difamar os outros nas redes sociais, seja criando um perfil falso pra falar coisas absurdas e atribuir isso a alguém, que isso acontece na internet, ou soltar pornô de vingança, isso é uma coisa muito mais comum hoje em dia. Não tem nada, absolutamente nada nesse projeto de lei que fale que alguém vai ser punido por criticar um político. Nada! Nada! Por que deram essa interpretação tão fora do texto do projeto de lei? Eu realmente não sei. É a interpretação mais de má vontade possível. É como se alguém, por exemplo, digamos aqui, a lei seca, né, que proíbe que alguém dirija sob o efeito de álcool. É como
você pegar a sugestão, né, o projeto dessa lei e interpretar assim: você é mulher, você gosta de beber uma cervejinha de vez em quando? Porque tem uma lei aí que se você for mulher e você for pega bebendo, você vai presa. Você quer mesmo permitir um negócio desse? Omitindo o contexto em que essa lei se encaixa. Não é simplesmente a mulher bebeu e ela vai presa. É qualquer pessoa, não apenas mulher, que beba e dirija. Você entendeu a distinção? Entra de novo naquele negócio, naquele ditado popular, eu acho que a gente pode chamar, de que você pode contar uma mentira falando apenas verdades. Sim, de uma forma bem alarmista, bem exagerada, você pode interpretar esse PL como: alguém pode ser preso por criticar um político na internet. Só que não é exatamente assim. Não é apenas criticar um político, são coisas que já eram tipificadas como crime no Código Penal: calúnia, difamação ou injúria. Isso já era definido na nossa lei, já era crime, tá ligado? Se você caluniar ou difamar ou injuriar um político ou qualquer pessoa, já é um crime. A única coisa que eles fizeram é adicionar o inciso que torna esse tipo de crime através de redes sociais um pouco mais grave. Ou seja, o cara que solta pornô de vingança da ex-namorada, ele pode potencialmente ir pra cadeia por mais tempo. Não tem nada a ver com qual foi o exemplo que a pessoa lá que escreveu a parada. O exemplo que a pessoa deu lá foi exatamente aquele post que você escreveu criticando determinado político por sua inoperância no governo. Isso não é calúnia, isso não é difamação e não é injúria. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, mano. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu percebo mais ou menos, eu já falei disso nesse canal aqui. As pessoas, às vezes, têm uma certa inclinação ideológica, que tudo que acontece no mundo passa pelo filtro dessa inclinação ideológica, e aí ela externaliza a visão dela daquilo e às vezes foge um pouco da realidade e às vezes mesmo assim acaba convencendo muitas pessoas. Eu acredito que se você tiver acesso a uma informação mais não filtrada por essa pessoa, aquela pessoa, se for direto na fonte, você tem uma ferramenta melhor para analisar o mundo à sua volta. Você não entra na histeria política de certas pessoas. Esse caso eu acho particularmente escroto porque para ir na fonte da informação, mano, você teria que ler isso aqui, ó. É uma capa aqui, né? O corpo da parada e uma página com uma frase. São 3 páginas, brothers. Se você tivesse tirado 1 segundo do seu tempo para ler 3 páginas de um texto bem simples, que ficaria muito claro que não tem nada a ver com ofender político, criticar o cara porque ele não aparece no Congresso, tem nada a ver com isso. Eles estão pegando uma lei que já existe, uma lei que já existe, e estão apenas acrescentando um inciso que torna aquele crime que já existe, já é crime. Você caluniar ou difamar ou injuriar um político ou qualquer pessoa. Eles estão apenas acrescentando que, ó, se você fizer isso no WhatsApp, se você fizer isso no Twitter, se você fizer isso no Facebook, é mais grave. Então não faça isso. Você vai poder continuar escrevendo posts críticos desse ou aquele político. Não tem nada a ver com isso, mano. Não tem nada a ver com isso. Então, na próxima vez que você vê o pessoal super revoltado por causa desse projeto de lei ou aquele, dá um clique, vai lá rapidinho no Google. Você não precisa... Cara... Demorou 3 segundos, 4 segundos se você contar o tempo que eu gastei pra imprimir essa merda. 4 segundos pra ler a lei e falar: não, peraí, não é bem assim. Então o conselho que eu dou aqui é o seguinte: não acredite em nada que você lê por aí pela internet, basicamente. Porque ninguém é imparcial. Eu sei que eu não sou imparcial, eu tento ser um pouco mais, mas eu sei que eu não sou. Faz mais sentido ir direto na fonte, tentar interpretar por você mesmo o que você acha que aquilo significa. Porque às vezes, quando você se acostuma a fazer esse exercício, você percebe que as pessoas não estão sendo inteiramente honestas com você. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, como sempre, clica no joinha, se inscreve aí, tem vídeo aqui quase todo dia. E até a próxima. Eu achei legal que, tipo, esse aqui é um PDF oficial lá no site da Câmara. E aí o cara, ele escreveu projeto de lei número... Aí eu acho que ele não encontrou os números, né, do teclado, aí ele escreveu de caneta aqui 215, aí depois ele encontrou os números e ele escreveu novamente 2014 aqui.